Durante a história da humanidade, grandes personalidades fizeram a diferença no seu tempo e influenciaram as gerações futuras. Com sua genialidade e uma forma ímpar de olhar para os problemas à sua volta, criaram soluções que hoje são realidade em todo o mundo. Grandes mentes que deixaram o seu legado para sempre em nossa história. Hoje não é diferente. Descubra o que os maiores nomes do mundo corporativo pensam e como eles enxergam o mundo à sua volta. Preciosas lições de gestão com quem sabe o que faz. Assista ao programa Mentes que Brilham, os segredos dos CEOs. Toda segunda-feira, às 11 da manhã, em youtube.com/Mentes que Brilham. Olá, eu sou Roberto Duarte e esta é mais uma edição do programa Mentes que Brilham, o segredo dos CEOs. E o bate-papo de hoje é sobre educação. Vamos falar sobre tendência, futuro, inovação. Para isso, convidei ele, Marcelo Veras, que é o atual diretor executivo do ecossistema educacional Unitar. Marcelo, bom dia, muito obrigado pela sua receptividade e também por ter aceitado o nosso convite, viu? Bom dia, Roberto. Prazer estar aqui contigo. É uma honra. Marcelo, vamos falar um pouquinho. O sistema educacional hoje da Unitar, ele é composto aí por várias frentes, vários hubs. Como que está hoje o sistema? Como é que nós estamos posicionados hoje em termos de mercado, áreas de atuação? Fala um pouquinho para nós aí sobre a Unitar. Roberto, a Unitar é o resultado de um grande sonho já antigo. Eu, depois de uma carreira executiva em algumas empresas aí, e no ano 2000 eu voltei para a educação e sempre tive o sonho de ter um grupo que hoje a gente se orgulha de dizer um grupo criado e administrado por educadores. Então tem uma galera ali que ama o que faz, que tem educação na veia. E embora uma das nossas marcas, o ProOrdem, já tenha mais de 20 anos de mercado, o desenho do nosso ecossistema ele começou a ganhar forma em 2008, quando um dos meus sócios, Luiz Rasquilha, a gente começou uma jornada em consultoria de inovação, uma divisão de pesquisa de tendência, a Inova Consulting, e a Inova Research, de pesquisa de tendência, e a Inova Consulting, consultoria de inovação. Ali, já 3 anos depois, 2011, 2012, a gente começou a colocar outros filhinhos do mundo, né? Um outro sócio meu, que é um dos fundadores do ProOrdem, o Márcio Scheib, a gente criou a Escola Superior de Direito, a Inova Business School. Depois de 6 anos fazendo consultoria de inovação, a gente trouxe isso para a sala de aula, e nasceu também uma divisão que a gente gosta muito, que é, enfim, talvez um dos maiores impactos que a gente consegue fazer na sociedade, que é a formação de professores. Nasceu ali o IBFE, sempre escolas, né? Então tinha a divisão de pesquisa e tinham as escolas. E aos poucos depois, então chegou a faculdade, aos poucos depois a gente foi vendo que tinham outras unidades de negócio que poderiam fazer sentido, e o nosso DNA, o DNA do nosso grupo, que se resume em 3 palavras, futuro, tendências e inovação, ele começou a virar um imã para quem não só curtia educação, para quem tinha educação no seu propósito de vida, mas para quem também queria ter uma operação, ajudar a tocar uma operação. Então, as pessoas foram chegando, né? Então, em 2018 nasceu a editora, nasceu a Hub também no ano 2018 para fazer eventos e missões, experiências imersivas. E essas marcas, né? Lá na nossa colmeia, no site da Unitar Educacional, tem as marcas mãe, que nós vamos dizer assim, né? E os seus subecossistemas. Então, a Inova foi o que mais avançou nisso. A Inova hoje tem a escola, que tem 3 unidades físicas, Campinas, São Paulo e Curitiba, e uma unidade digital, que recebe alunos no limite até do mundo inteiro. Tem a divisão de consultoria, a divisão de pesquisa, tem a plataforma a Inova Online, que são cursos gravados, assíncronos, e está nascendo esse ano o clube, o Inova Club, né? Então, se olha ali no ecossistema, enfim, tem as marcas mãe e as subdivisões. Então, nossa definição de ecossistema acabou, estamos até escrevendo um livro nisso,
Não foi uma coisa assim lá em 2008, vamos montar um negócio com essa configuração. A coisa foi acontecendo, as pessoas foram chegando, expert na área, nas suas áreas, mas que compartilhavam do DNA e dos nossos valores, e acabou se criando esse negócio que hoje nós chamamos de negócio de ecossistema. Então, até escrevendo um livro para explicar como se monta, quais são os ingredientes de um negócio de ecossistema. Então, estamos aí, nós estamos presentes em 8 cidades, as 2 principais sedes nossas são Campinas e São Paulo, a gente está aqui no eixo Campinas-São Paulo, mas, como eu disse, a Inova está em Curitiba, o IBFE está em outras 8 cidades, enfim, o ProOrdem também está lá em Goiânia, em Santos. Então, é uma grande família hoje administrando todo esse ecossistema. Marcelo, o fato de vocês terem vindo de uma carreira executiva, de ter vindo de um ambiente de experiência mesmo dentro de uma realidade, traduzir isso para dentro de um ambiente educacional, é o forte de vocês, que é realmente fazer com que o mundo da teoria seja vivenciado, seja experienciado e seja transformado mesmo, de fato, materializado? Isso ajudou muito, tá, Roberto? Assim, não só eu, como a maioria dos meus sócios lá no ecossistema, todos tiveram uma carreira prévia executiva, e isso nos, obviamente, sob o ponto de vista de gestão, né, de ferramentas, de técnicas de liderança, enfim, de montar bons times, isso nos ajudou muito, foi um belo handicap nessa jornada, mas eu diria que o que mais nos fez crescer organicamente, nós não temos nenhum fundo por trás, não temos nenhum investimento meramente financeiro por trás, tudo ali aconteceu de maneira orgânica, passo a passo, como a gente gosta de dizer. O que eu acho que o que mais nos fez crescer foi realmente querer fazer um negócio diferente, né? Esse DNA, ele é exclusivo nosso, né? Futuro Tendência e Inovação. Nós temos hoje uma coleção de soluções que a gente colocou no mercado de maneira pioneira. Isso ninguém nunca vai tirar da gente. Então, a turma aí, o mercado via um grupo de pessoas muito apaixonadas pelo que faz, com muita competência. Óbvio que o produto tem que ser bom, o serviço tem que ser bom, as aulas têm que ser boas, as consultorias têm que ser boas, enfim, mas esse ingrediente da paixão, do propósito, como se diz hoje, e essa capacidade de atrair outras pessoas que compartilhavam dos mesmos valores, e assim, dependendo da reunião, quando eu tenho que explicar as entranhas do ecossistema, fica até difícil de entender, né? São quase 10 CNPJ, são composições societárias diferentes, mas para alguns, olhando de fora, assim, fala, cara, isso aí deve ser a Torre de Babel, né? Muito pelo contrário, é uma harmonia, assim, porque o que nos conectou foi o DNA. Então, a gente pode até, e acontece, né, de ter debates calorosos e tal, mas uma coisa é você entrar num debate, um querendo ir para o norte, outro querendo ir para o sul, né? No nosso caso, quando acontece debate, o norte é o mesmo. Às vezes a gente está discutindo se é a estrada A ou se é a estrada B, mas o norte é sempre o mesmo. Isso nos dá uma vantagem competitiva muito, muito boa, né? Então, acho que é uma combinação. Não posso dizer que foi só técnica, as competências que nós trouxemos das nossas carreiras executivas, não posso também dizer que foi só a paixão pelo que faz, foi uma combinação dos dois, e principalmente, o que eu sempre digo a gente quis colocar todo mundo no jogo. Eu sempre acreditei muito em algumas coisas que viraram até ditados populares, né? A gente já ouviu aí, quem não divide não multiplica, enfim. Então, a gente gosta muito de dividir prosperidade. Então, por exemplo, nós somos um grupo educacional onde todos os coordenadores do curso, eles têm uma participação no seu curso, enfim. Então, isso é meio fora da curva aí no mercado educacional. Então, a gente sempre procurar fazer um jogo onde todo mundo ganhe, todo mundo cresça. É incrível hoje eu ver a quantidade de professores que fazem cursos nas nossas marcas. Então, os nossos funcionários, todo mundo estuda, a gente quer botar todo mundo para crescer, e, enfim. Então, é isso, é um pouco desses temperos aí que a gente colocou nesse prato. Marcelo, como é que foi para vocês e tem sido administrar todo esse efeito que a pandemia provocou dentro do sistema educacional? A gente via como uma tendência
dentro de um sistema híbrido, mas isso via de algumas instituições fazendo os ensaios, dando os primeiros passos e de repente, pô, apagou a luz e, pô, e agora, o que nós vamos fazer? Como é que foi isso para vocês? Como é que tem sido isso? Então, nós temos a nossa divisão de pesquisa de tendência, né, desde 2008, a Inova Consulting. E lá a gente tem a nossa, aspas duplas aqui, a nossa Bíblia, que é o nosso relatório oficial de tendências, que a gente atualiza aí de 3 em 3 anos. Desde 2008 a gente produz esse cara, a gente tem eventos, é a nossa fonte maior de inspiração para tudo. E a questão do ensino híbrido, né, trabalho remoto, todos esses fenômenos, isso aí não é da pandemia, essa bola está cantada já há mais de uma década. Aliás, a transformação digital, ela já dava sinais claros de necessidade, não só para o meu setor, mas para todos os setores. Acontece que, como o tema Futuro e Tendências ainda é um tema que a academia ainda se esquiva dele há bastante tempo, algumas pessoas não acreditam, né? Então, algumas pessoas olham e falam, isso não vai acontecer, no meu setor não é assim, aqui no nosso país não é assim. Então, esses negacionistas das tendências acabam sempre por pagar um preço alto, né? Então, a gente já tinha esses cenários montados há muito tempo, então nós já temos tecnologia embarcada nas nossas marcas já há bastante tempo. Em 2016, nós somos a primeira instituição de ensino superior aqui do país a trazer um ambiente virtual de aprendizagem, o Canvas LMS, que é hoje um xodozinho do mundo, usado pelas melhores escolas do mundo. Enfim, quando eles chegaram no Brasil, a gente foi o primeiro a ter. E ali tem todo um aparato, não só para suportar aulas fisicamente presenciais, como ministrar aulas ao vivo e online, né? Então, isso nós tínhamos desde 2016 no grupo. Ano passado, 13, aquela sexta-feira, fatídica sexta-feira, 13 de março, né? 55 milhões de estudantes foram compulsoriamente trancados em suas casas, né? A nossa população estudantil de todos os segmentos. E assim, aquele final de semana, eu imagino, né? Foi muito difícil para todo mundo. A gente não estava entendendo ainda o que estava acontecendo, mas eis que na segunda-feira a gente já estava com aulas ao vivo e online. Então, nosso grupo não parou um dia sequer. Até curioso, a gente tinha 2 startups de novas unidades para o início de abril. Perdão, 3 startups. A nossa marca de formação de professores, o IBFE, e a partir a unidade em Indaiatuba, já com turma formada, e a unidade em Ribeirão Preto. E a Inova Business School, no início de abril, partiria a unidade de Curitiba, também com turma formada. Daí chegou a pandemia e nós decidimos o seguinte, nós vamos partir a turma do jeito que está, com aulas ao vivo e online. A turma de Curitiba foi muito a turma do nosso pós-MBA, da Inova. Os caras começaram as aulas em abril, sem nunca terem se encontrado. Novembro, você lembra que a gente teve aquele pico para baixo, estava quase todo mundo acreditando que a pandemia estava acabando. No início de novembro, eu estive em Curitiba, a gente fez a aula de encerramento lá, com todos os protocolos, enfim. Os alunos se conheceram no último dia de aula do curso, em novembro, né? Então, para nós, eu não vou dizer que não mudou nada. A pancada foi forte, o desafio foi gigantesco, mas a gente seguiu a vida, a gente não parou um único dia sequer, nosso calendário seguiu, a faculdade seguiu. Aliás, a nossa faculdade, a Unitac, fica em Campinas, aconteceram até coisas que presencialmente nunca aconteceriam. Ali por junho, uma professora do curso de pedagogia estava dando aula de educação quilombola e tal, todo mundo no Canvas, ao vivo e online, os rostinhos todos na tela. A professora, de surpresa aos alunos, eles não sabiam, ela enfia na tela uma doutora em educação quilombola, que estava num quilombo, não sei aonde, no centro do país, e uma banda de Salvador ao vivo, tocando para os alunos, e eles estavam tendo... Eu falei, cara, quando que numa aula presencial eu ia conseguir trazer uma pessoa e botar uma banda e tal? Isso aconteceu na tela, foi incrível. Algumas de nossas marcas dobraram de tamanho, a divisão de consultoria, então, nem se fala, porque todo mundo viu que a gente estava cantando a bola desde 2010, que a transformação digital era fundamental, e a pandemia veio e acelerou 500% o processo, né? Das nossas marcas, a que mais sentiu foi a Hub Education, que organiza eventos. Então, de uma hora para outra, a gente tinha eventos anuais de 1.500, 1.400 pessoas.
tudo isso foi cancelado, mas a gente decidiu fazer os eventos digitais. Então, o Congresso de Educação aconteceu de forma digital, o FTI Summit aconteceu de forma digital. Então, assim, para nós foi difícil, acho que para todos nós, né, independente de qualquer coisa, um cenário horrível, sob o ponto de vista social, humanitário e sanitário e tal. Nos negócios, eu diria que a gente passou relativamente bem, porque já tínhamos iniciado o movimento de transformação digital. Para quem começou depois, foi sempre mais difícil, né? A gente viu aí escolas que 2 meses, 3 meses patinando, outras até setembro ainda estavam patinando e não conseguiam rodar a operação de outra forma. E outras que ainda nem conseguiram se adaptar a esse ambiente, Marcelo, que ainda estão, a gente vê, infelizmente, a maior parte aí saindo do ambiente privado, nós vamos aí para o ambiente público, são 2 anos que irrecuperáveis aí em termos de cadeira, em termos de currículo, que tem afetado os nossos alunos e, sem dúvida, a gente brinca, né? Eu tenho ouvido aí de alguns profissionais, os próximos vestibulares vão ser os próximos alunos das faculdades vão ser das escolas particulares, porque as públicas ninguém conseguiu estudar para isso, infelizmente. Esse é um problema sério. Marcelo, essa pegada de vocês de antecipação, de tendência, com viés empresarial, que é o viés executivo, sempre aquele lado da preocupação de antecipar, de se precaver, de se posicionar frente ao mercado. Isso é algo que vocês também levam para os alunos, e isso acaba sendo como se diz, uma parte do currículo dos alunos da Unitar? Nós nascemos em cima desse tripé, né? Olhar para o futuro, identificar e mapear tendências e inovar a partir delas. Então, vários dos nossos cursos, inclusive, para não ficar falando futuro, tendências e inovação, nós cunhamos um termo em 2008 que hoje assina vários dos nossos programas, que é o termo Trends Innovation. Trend de tendência, Innovation de inovação. Então, o que é o conceito Trends Innovation? É inovar com a lente das tendências. Então, em todas as nossas marcas, todas da educação, a escola de negócios, a faculdade de pedagogia, as pós-graduações em direito, nós trazemos esse DNA de futuro, tendências e inovação. Então, isso nos dá um desafio gigantesco, porque a nossa escola de negócios, por exemplo, chama-se Inova Business School, né? A escola de pós-graduações, nós temos curso de conselheiro, temos programa de C-Level, de ambidestria, enfim, a gente tem esse programa. Então, uma escola com esse nome, ou ela está à frente do seu tempo, ou tem que trocar de nome, né? A gente sempre brinca. É isso aí. Mas, se você for lá na faculdade, no primeiro semestre do curso de administração nosso, tem uma disciplina de futuro e tendências. Primeiro semestre do curso de pedagogia, tem uma disciplina de futuro e tendências. Né? Nós temos um evento anual por marca. O de educação tem o nome, inclusive, Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação, vai para a 5ª edição agora. A gente tem uma conferência magna de direito, que a gente sempre traz grandes personalidades. No último, 2 ministros supremos tiveram um evento com a gente. Esse ano vai ter foco 100% no futuro do direito. Então, a gente vai trazer quais são as startups no mundo que estão revolucionando aí o direito. Nós vamos falar do futuro do direito do trabalho. O direito do trabalho agora já era desafiador antes da pandemia. Com a pandemia, então, nem se fala, porque o abismo social ele aumentou, planetariamente ele aumentou. Então, você já vê hoje, em determinados parlamentos da Europa, o debate na mesa, aquilo que a gente falava lá, olha, em algum momento vai ter que se falar de renda mínima no mundo, né? A ninguém interessa, nem só do ponto de vista humanitário, mas do ponto de vista econômico, a ninguém interessa uma legião de pessoas excluídas, inúteis, passando fome, sem trabalho, sem conseguir sustentar suas famílias. Então, o que 10 anos atrás estava lá mapeado como uma tendência, agora está chegando nos parlamentos de alguns países da Europa, a renda mínima. Então, em tudo que a gente faz, até no direito, que aparentemente é uma área mais conservadora, a gente coloca ali a pitada de futuro e tendência. Todos os nossos livros, todos que a gente publica pela editora, tem o DNA de futuro, tendência e inovação. Então, é uma crença, né? Isso nos traz, como eu já disse, grandes desafios de estarmos 100% e continuamente
antenados e visualizando os movimentos de maneira antecipada, e, ao mesmo tempo, responder à demanda de quem vem para esse ecossistema, né? Então, Exato. o time de professores assim, é um time que tem que ser aculturado, né? Um professor de marketing, você encontra professores de marketing em qualquer lugar do país que você for, bons professores, mas um professor de marketing que tem esse DNA, que está absolutamente antenado com futuras tendências, aí o desafio é um pouquinho maior. Então, acabamos por ser um grupo, entre aspas, pequeno, porque a gente, esse DNA não é um DNA que combina com um negócio para você espalhar 20, 30 unidades no país, a qualidade não seria mantida, mas nas plataformas digitais a gente consegue levar isso no limite para qualquer pessoa que esteja no planeta. Marcelo, você colocou uma expressão aí muito interessante, que é o abismo social que esses 2 anos aí têm causado para nós e ainda a gente tá aí, torce para que, vamos lá, a gente veja a luz do túnel e aquela expectativa que nós tínhamos em novembro, falar, agora vai, agora vamos para frente e não recaia. Que movimentos você tem visto nesse sentido, de forma a diminuir esse abismo, principalmente na área educacional, Marcelo? Olha, eu sempre gosto para a gente entender o momento atual e os desafios futuros, é importante a gente olhar, às vezes, um pouquinho para o passado, né? Arredondando aqui a Revolução Industrial, a primeira, 1800, por volta de 1800, ali começa a era industrial, ali começa o capitalismo como a gente conhece mais ou menos hoje, né? Uhum. Esses 220 anos, aproximadamente, de era industrial, ele nos trouxe, em primeiro lugar, muita coisa boa, né? A gente, vou pegar só 2 indicadores, a renda per capita em 1800 não passava de $400, a expectativa de vida não passava de 32 anos, né? Então, sob o ponto de vista social, até 1800, a não ser se eu tivesse nascido lá no Castelo do Rei, era todo mundo pobre e vivia pouco, né? Não tinha desigualdade social, mas pelo pior lado que ela pode mostrar, né? Todo mundo pobre e vivendo pouco. Vem a Revolução Industrial e nos últimos 200, 220 anos, qual foi a agenda da humanidade? Né? Até impulsionada por esse movimento, o capitalismo, seu principal pilar, que é a geração de riqueza. Qual foi o movimento? O movimento foi investimento científico, a agenda foi científica de lá para cá, né? Basta ver o que aconteceu nesses últimos 200 anos. Então, a renda média foi multiplicada por mais de 10, a expectativa de vida, aliás, até 1900, a expectativa de vida ainda não passava dos 35 anos. Hoje já passa dos 75, em alguns países do 90. A gente já foi à Lua, 7 órgãos do corpo humano podem ser transplantados para salvar uma vida. A gente tem carro, a gente voa, tem avião, tem satélite, tem telefone celular, esses prédios de 150 andares, tudo isso é lindo e mudou a nossa vida, né? Então, a agenda científica dos últimos 200 e poucos anos, ela é maravilhosa, ela é incrível. Só que nós deixamos uma coisa para trás, né? A gente, nessa ânsia, nesse movimento de querer cada vez mais, cientificamente falando, a gente deixou de lado a questão da desigualdade social, a gente deixou um pouquinho para trás a questão da sustentabilidade ecológica, enfim. Então, essa década 2030, na nossa visão, e estamos dizendo isso já há mais de uma década, já estava cantada, essa década 2030 ela vai marcar uma virada nessa agenda. Tá? Em que perspectiva? A agenda científica vai continuar, tá? Até porque a velocidade de processamento, transmissão e armazenamento de dados, ela vai continuar dobrando em meses. Então, daqui a pouco, ninguém tem que se assustar quando olhar para fora ali, um carro voador, um olho biônico, um rim artificial, essas coisas todas vão chegar e vão chegar nessa década. Mas o nível de consciência de que o planeta é um só e de que isso aqui afundar, vai todo mundo junto, né? Aquele conceito de um navio. Se um transatlântico afundar, você pode estar na cabine, na suíte mais luxuosa ou lá no porão do navio, vão morrer todos, né? Então, não à toa que esse movimento hoje, ESG, né?
essa sustentabilidade, Uhum. governança, essas questões ligadas à sustentabilidade, que já começaram a ganhar força na última década, agora está no seu epicentro, né? Então, é a agenda nossa desta década, a empresa, o país, a cidade, o condomínio, o prédio, qualquer organização que reúna pessoas que não se tornar sustentável, sob o ponto de vista econômico, ecológico e social, vai estar fora do jogo. Vai estar fora do jogo porque essa curva de virada, né, ela chegou, o momento ela chegou. Não dá mais para andar na rua e ver cenas como as que a gente vê. Não dá mais para olhar na televisão e ver pessoas passando fome, ou o planeta sendo devastado. E daqui a pouco as contas já estão chegando, né? Essa pandemia, nós mostrávamos no evento recentemente um slide nosso, do nosso relatório de tendência de 2010, que apontava para 2020, e isso não era bola de cristal, isso é o estudo de futuro, prospectiva e foresight. Falou, a partir de 2020, epidemias permanentes. Por quê? Porque a gente sabia, tem estudos mostrando que quando você perde camadas de gelo nos polos, bactérias que estavam ali adormecidas ali saem, enfim. Então tem uma série de estudos científicos que mostram que esse caminho de usar o planeta e usar os recursos econômicos como nós estamos usando, ele não para de pé. Né? E você começa a ver hoje movimento, né? Ontem eu li que o Warren Buffett pretende até morrer, doar 100% da sua fortuna de bilhões. Uhum. Então você Uhum. vê pessoas que no final do dia, Roberto, você olha, cara, de que adianta eu ter 1 bilhão na conta e andar na rua ali, meu filho não poder sair na rua porque tem pessoas ali passando fome e tal. Então, essa é a década da virada, e a gente fala isso todo dia em sala de aula, porque isso é educação, e esses temas têm que ser tratados. Os nossos alunos todos da faculdade, quando eles entram ali com 17 anos, até o curso de conselheiro, que tem pessoas de 50, 60, 70 anos fazendo, esse tema de sustentabilidade está na ordem do dia. Legal, que, mano, muito bacana, né, Marcelo? Uma visão. Eu falo isso, cara. Uma vez eu estava no aeroporto e vi aquela monte de gente, era fora do Brasil, aquela galerinha, aquela enxurrada de gente. Para que vocês estão fazendo? Não, nós estamos. Último ano nosso, a gente tem como experiência transformar uma teoria que nós tivemos aí durante um processo em algo realmente factível. Aí tinha um grupo que foi para a China, que o objetivo deles era chegar lá, montar um celular e ligar para o pai. Esse era um dos objetivos. O outro era ir lá para o Havaí, lá estudar a parte de astronomia e como é que constrói aquilo. Aí do outro lado a gente olha e fala, puxa, cara, tanta gente que não consegue nem chegar na faculdade, ou uns que não conseguem nem dar sequência no ensino básico, e aí realmente entra dentro desse tema que você colocou, esse distanciamento social muito grande, que realmente precisa chegar num ponto aí de ruptura, senão nós vamos cair num buraco fundo aí, um buraco sem fundo, dentro dessa tendência. Marcelo, vamos falar um pouquinho. Hoje você está como diretor principal, aí, o executivo, o CEO, isso que o mercado traduz. Qual que é o sentimento de estar à frente desse processo, vamos dizer, revolucionário dentro da educação? Como é que é isso para você? Para mim, uma satisfação muito grande, uma responsabilidade grande, mas uma satisfação muito grande ver o ecossistema forte, uma comunidade vibrante, não só de alunos, professores, todas as equipes que trabalham nas unidades, né? Então é muito bom. Meu trabalho é uma bênção, assim, é tudo que eu gostaria de fazer um dia eu faço hoje. Eu acabei sendo um ponto de conexão entre essas pessoas, né? E aí meus sócios me escolheram para ficar aqui na cabine de comando, mas eu tenho bons conselheiros, eu sempre compartilho as dores, as alegrias, e sempre tenho gente ao meu lado para me ajudar. É um trabalho muito, né? O trabalho de CEO é um trabalho muito solitário, que a gente tem poucas oportunidades de trocar, embora eu, como educador que sou, né, eu nunca saí da sala de aula, eu sigo como professor também, não abro mão disso por nada.
eu tenho uma agenda também, lifelong learning, minha pessoal, muito grande. Então, eu dedico aí de 6 a 8 horas por semana. Eu participo de 8 grupos, 2 deles, um em São Paulo e um em Campinas, com pares, com CEOs, o G100 e o Comitê Business Affairs da Câmara Americana em Campinas. Então, são também dois territórios onde eu vou ouvir meus colegas, trocar e aprender também, e às vezes até levar algum conhecimento. Então, eu faço questão de sempre me conectar com pessoas, não só pares, mas também pessoas que estão em diversas áreas. Sou muito ativo nos ambientes startups, então eu sou mentor do Founder Institute, do programa Anshan Labs, então eu estou sempre aí também nessas garagens, vendo o que o pessoal está pensando, né? Quais são as dores que eles estão atacando com suas startups. Então, eu me sinto assim um privilegiado. Minha agenda é de muito aprendizado, de muita educação, preciso formar os líderes, né? Porque eu também não sou eterno, daqui a pouco chega a hora de eu passar o bastão. Então, muito focado também em preparar pessoas para o futuro e para o crescimento do grupo. Eu já ia te perguntar como é que você consegue administrar o mundo corporativo, aliás, o mundo educacional com o mundo pessoal, né? Mas acho que você acabou de colocar isso, que é realmente pensar no Marcelo lá no futuro também faz parte da tendência pessoal, né, Marcelo? Nós temos cada um tem sua fase, né? Eu tô aqui no auge muito projeto novo. A gente, mesmo no meio da pandemia, como eu te falei, foram startups de cidades diferentes, as plataformas que a gente lançou, a plataforma Inova Online em outubro, a plataforma IBFE Online agora, o IBFE consultoria para escolas, enfim. Então, tem muito filhinho novo nascendo ainda. Então, eu estou 110% focado em fazê-los crescer, né? Todo projeto novo, por mais que esteja num ecossistema e que a gente tenha pensado muito antes de colocar, tem sempre aquela zona de arrebentação, né? Tem sempre aquela fase inicial que é extremamente desafiadora, que merece toda a atenção. Mas eu fico muito feliz, assim, não tem um mês que não vem alguém dizer, pô, o ecossistema de vocês, quero participar também, quero de alguma forma. Então, uns simplesmente com alguma participação, trabalhando em alguma das marcas, sendo professor, outros com ideias mais ousadas, vamos fazer mais isso, vamos fazer mais aquilo, né? Nem sempre tem braço, nem pessoas, nem dinheiro para fazer tudo, mas é vibrante, assim, é uma comunidade muito vibrante, muito coesa, onde alguém chegar, interessa em que porta entrar ali, seja pela faculdade, pela editora, pelos institutos, pela escola de negócio, onde você entrar, abriu a porta, o cheiro do nosso DNA Trends Innovation tá no ar, né? Então, isso é muito bacana, ver uma comunidade tão vibrante e compactuando e reforçando um DNA que a gente criou e que, enfim, às vezes até algumas pessoas não gostam de usar o trend. Eu já ouvi até dizer, não pode usar o termo Trends Innovation, senão nós vamos estar fazendo propaganda para a Inova, né? Então, sabe aquela coisa de virar meio que assim, porque inovação já se fala de inovação há décadas, né? Uhum. Mas inovação com a lente das tendências, que é esse termo, Trends Innovation, futuro tendência e inovação, esse aí foi um termo cunhado por nós, meu sócio Rasquilha escreveu o primeiro livro do mundo que coloca inovação e tendências junto. Então, assim, é um pioneirismo que nos dá eu não chamo nem de vantagem competitiva, mas que nos dá um diferencial. Ano passado eu fui num restaurante de um chefe, né? Aniversário da minha esposa, então a gente foi num restaurante de um chefe bem renomado e tal, e no final, coincidentemente, estava lá, então a gente foi lá conversar, fomos até a cozinha e tal, e então uma frase dele que eu achei muito interessante. Ele perguntou assim, porque a experiência foi muito diferente, muito diferente. E ele fala assim, gostaram? Aí nós respondemos, não, nós gostamos, sim. Aí ele falou o seguinte, abre aspas, olha, as pessoas podem até gostar ou não gostar, mas que é diferente não é? E aí eu falei, não, foi muito diferente. Então, hoje, nesse mundo, né, onde a competição é global e é estratosférica, né, a gente sempre pergunta, a nossa pergunta mais desafiadora para os nossos alunos, não só do ponto de vista do seu negócio,
de onde ele vai trabalhar ou onde ele trabalha, mas do ponto de vista da sua carreira, a pergunta mais difícil de responder hoje é: o que você tem que mais ninguém no mercado tem? É uma pergunta Uhum. dificílima de se responder. O que você tem que mais ninguém no mercado tem? Porque no final do dia é a resposta a essa pergunta que vai te dar uma condição de crescer, de ter relevância, de ter longevidade no mercado. Maravilha, Marcelo. Só vou falar um pouquinho sobre modelo de gestão, né? Você que é aí executivo também, né? A gente fala muito sobre meritocracia, gestão por propósito, por resultado, enfim, qual que é hoje o modelo que a Unitar trabalha, desenvolve e a cada dia amadurece? Olha, a primeira coisa da nossa estrutura, que eu acho que chama atenção, também é uma das tendências já de décadas, mas que muitas empresas ainda não endereçaram, que é a questão da estrutura o mais horizontalizada possível, né? Então, Uhum. nós temos 3 níveis hierárquicos no nosso grupo, só, né? Então, eu tenho uma estagiária nossa que cuida de algumas ferramentas tecnológicas e que faz reunião comigo uma vez por mês. Eu sei que para alguns pode parecer, pô, um presidente da empresa faz uma reunião com o estagiário, fácil. Então, a gente tem 3 níveis hierárquicos, as pessoas têm muita autonomia para tomar suas decisões. O que a gente procurou criar foi um conjunto de diretrizes para delinear até onde a gente vai, até onde a gente não vai. Porque, no final do dia, é tão importante quanto o que a gente quer fazer, é o que a gente não quer fazer, né? Então, hoje o time está muito aculturado no DNA, todo mundo tem muita autonomia. Nós transformamos eu já perdi a conta, mas já tem mais de entre 5 e 10 funcionários nossos desde 2012 para cá. Estou falando um período relativamente curto, né? Menos de 10 anos, quase 10 pessoas já viraram. A ambição, a vontade de crescer, na primeira oportunidade a gente faz voar também. Então, acho que é um pouco assim do nosso estilo, muito informal. Eu procuro criar sempre ambientes, e digo isso todo dia, ambientes de colaboração. Nós não temos, uma das coisas que as pessoas falam assim, pô, aqui não tem vaidade besta, aqui não tem aquelas intriguinhas. Não tem, porque eu não acredito nisso. Ninguém chega aqui, a cultura, depois que você cria uma cultura, quem chega fora dela também não se adapta. Então, hoje eu diria assim, nós estamos blindados para determinados traços negativos de cultura. Então, a Uhum. gente tem uma empresa muito colaborativa, com muita autonomia. A gente tem negócios muito diferentes, né? Então, em todas as que é possível implementar, a gente implementou remuneração variável, até fora dos padrões do que a lei determina, a gente faz algumas coisas diferentes. Mas, enfim, é uma combinação dela. Uma coisa que a gente sabe sempre as pessoas falam pô, aqui eu cresço, né? Então, porque a remuneração, o salário, ele é importante, no final do dia, ele que paga as contas, mas sempre existiu, e hoje mais ainda, um segundo tipo de remuneração, que é a questão do crescimento pessoal e profissional, né? Então, hoje nosso turnover é muito baixo, perto de zero, as pessoas chegam, não querem sair, e os que saem para um desafio muito maior, que a gente talvez não tivesse, no momento, condições de atender, e eu quero mais é que vão mesmo, cresçam porque, enfim, nada é eterno, né? Então, eu quero mais que as pessoas se desenvolvam, e se tiver que sair da empresa para crescer em outro lugar, que vá e leve o DNA junto. Maravilha. Marcelo, você comentou aí sobre a cultura de hoje da Unitar. Dentro dessa cultura, quais são os principais valores que hoje vocês lutam, batalham para que isso realmente seja vivenciado por todos os colaboradores? Olha, eu diria que o primeiro valor nosso está ligado à nossa cultura. A gente acredita em inovação com a lente das tendências. É a nossa primeira crença. A gente acredita muito no jogo ganha-ganha. A gente acredita muito no ganha-ganha. É muito interessante como nós não temos por trás 1% sequer da empresa com um investidor
que entrou só para ter resultados financeiros ou prioritariamente para ter resultados financeiros, Uhum. nosso modelo de tomada de decisão ele é muito tranquilo também, né? As pessoas sabem, chegou ali uma ideia, seja lá do que for, um produto novo, um processo novo, o que for. Primeira pergunta, isso vai ser bom para o aluno lá no final? Isso vai ajudar a tornar o nosso aluno melhor pessoalmente, profissionalmente? Se a resposta for não, já jogamos de lado. Se a resposta for sim, aí nós vamos ver se dá para fazer, se dá dinheiro, se vai ter retorno e tal. Mas assim, a nossa ponta da flecha é o nosso aluno. Então, esse é um valor muito, muito forte também na escola. E o outro, tá, eu acabei de citar aqui, colaboração. Acreditamos muito na colaboração. Eu promovo conexões, às vezes até incomuns. Então, você fala assim, as pessoas das marcas diferentes conversam semanalmente. Então, até porque tem uma estratégia que funcionou lá para as marcas do direito, que pode ser adotada na marca de educação. A gente compartilha muita informação, então a Hub, quando faz um evento, usa a plataforma do grupo, o grupo usa a plataforma da Hub, enfim. Então, Uhum. o conceito de negócio de ecossistema é esse, né? Unidades de negócio, até em setores diferentes, mas que comungam do mesmo DNA. Então, pelo fato da gente se auto-intitular um negócio de ecossistema, né? O símbolo está lá no site, é uma colmeia, a gente sabe, ele é até simbólico, né? Todo mundo sabe que no final do dia nós somos ali uma abelhinha, né? Trabalhando duro, com muita disciplina, para o bem do ecossistema. Legal. Mas, Sara, você comentou bastante aí uma questão o apetite que a maioria dos fundos tem hoje pelo sistema educacional, até mesmo por entender e enxergar essa brecha que nós temos hoje, essa lacuna. Vocês, de certa forma, têm se blindado em relação a esse apetite até mesmo por crer e confiar e acreditar no modelo que vocês estão construindo? É um modelo que não faz sentido hoje você levar para um fundo onde você sabe que ele vai ser pulverizado e vai ser tratado muito mais com volume do que com qualidade? Olha, é muito difícil a gente generalizar. Porque é um fundo, só pensa em dinheiro, não pensa em propósito, não pensa em impacto, não pensa em nada. Não é verdade. Nós, até hoje, até este momento, a nossa decisão foi crescer organicamente, crescer com muita liberdade e sem esse elemento de pressão por resultado, por menor que fosse. Então, essa foi uma decisão até Uhum. hoje. É óbvio que o papel dos fundos, dos investidores anjos, de toda essa galera que pegou um projeto ali, muitos deles pegam projetos nascendo, né, que nem Uhum. rompeu ainda a zona de arrebentação, e colocar ali o seu suado dinheirinho, isso é bacana demais. Aliás, grande parte das empresas que têm alto impacto hoje precisaram desse empurrão financeiro. Eu vou dizer para você, se eu tivesse um cheque de alguns milhões hoje para fazer um monte de coisa que hoje eu não tenho braço nem recursos para fazer, isso seria maravilhoso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, eu não digo nunca faremos, mas assim, mas para nós é muito importante que o grupo se criou em cima desse tripé, o grupo é reconhecido por ser um grupo que tem a educação como um dos seus valores, um dos seus pilares intocáveis, a qualidade da educação. A gente sempre gosta de dizer que nós somos um grupo muito intimista, então as relações são muito próximas. Não somos uma boutique, mas nós somos um grupo Uhum. intimista. A gente gosta de conhecer os alunos pelo nome e tal. Algumas das nossas marcas, alguns dos nossos produtos não combinam com escalas gigantescas. Tá? Então, assim, a Hub, com certeza, ali a gente pode escalar com eventos gigantescos, missões gigantescas. A Inova Business School, determinados programas da Inova, que tem uma forte carga de metodologias ativas, de network, que recebe ali gerentes sêniores, diretores e tal, não dá para eu ter uma turma de pós-MBA da Inova com 50, 60 alunos. Nossas turmas são Uhum. limitadas a 25. Então, tem algumas características do nosso negócio que exigem
um negócio mais intimista, menor sob o ponto de vista de tamanho ou de amplitude geográfica, né? Eu não consigo montar um time. A unidade da Inova de Curitiba, por exemplo, foi um ano e meio até a gente falar, pô, pera um pouquinho, vamos ter condições de levar o primeiro grupo de professores de São Paulo e de Campinas para Curitiba, depois vamos formar um time lá. Mas inicialmente a gente foi com o time que a gente tinha. Porque não adianta eu chegar numa cidade onde eu não tenha material humano aculturado com DNA para entregar um negócio que eu prometo e depois não consigo entregar. Isso é um tiro no pé. Então, nesse sentido... Agora, a gente tem os produtos escaláveis do grupo, né? Então, a gente tem hoje a Inova Online, inovaol.com.br, lá tem perto de 30 programas assíncronos lá, que ali o céu é o limite. Acabamos de criar a plataforma do IBF Online, com cursos na área de educação, formação de professores, todos com DNA, Futuro Tendência e Inovação, só que num formato diferente, que este sim permitem escalabilidade. Então, chega um fundo agora, em dessas bolinhas lá da colmeia, para a gente acelerar aquilo, talvez fizesse sentido. No grupo como um todo, no nosso entendimento, ainda não fez, mas, enfim, o futuro tem tanta coisa aí que a gente não sabe ainda que pode acontecer, mas assim, é importante ter essa visão mesmo de uma educação de qualidade. Marcelo, quantos alunos giram hoje dentro desse ecossistema aí, falando em termos de número de quantidade anual? Você sabe, Roberto, a pergunta mais difícil de responder no nosso grupo é essa. Muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque nós temos programas de longa duração, como é o caso da faculdade, né? Uhum. A gente tem pedagogia, administração, relações internacionais e direito. Nós temos pós-graduações que duram 12 meses, 18 meses, e nós temos cursos preparatórios para a OAB de 1 mês e meio, de 2, nós temos masters, são cursos de curta duração que duram semanas, mas assim, um número macro, considerando não só as unidades próprias, mas as nossas unidades licenciadas, por exemplo, ProOrdem de Goiânia, que é gigante, é licenciado de um ex-funcionário nosso que foi para lá e fundou. Então, se pegar todos os cursos de todos, eu acredito que não passam menos de 5.000 alunos por ano nos nossos programas, considerando todas as marcas, todas as unidades, né? E não são todas as marcas que estão em todas as cidades. Então, a Inova, como eu disse, só está em Campinas, São Paulo e Curitiba. O IBFE foi a que mais cresceu geograficamente, várias unidades no estado de São Paulo, uma em Fortaleza. O ProOrdem está em Santos, está em Goiânia, enfim. Então, agora, se for para contar as plataformas, aí o número muda de escala, né? Mas em torno disso. Legal, Marcelo. Marcelo, a pergunta é difícil, né? Nós estamos falando sobre tendência, estamos falando sobre inovação. Dentro da sua visão, quais são as principais mudanças que nós, enquanto sociedade, nós, enquanto seres humanos, vamos enfrentar daqui para frente e de que forma isso poderia ser enfrentado, ser trabalhado? Olha, como podemos analisar sob 2 pontos de vista, como planeta e depois como Brasil, né? Como planeta, eu acho que a ordem está posta, ou nós trabalhamos a sustentabilidade em todos os seus tripés, econômica, social, ecológico, ou nós estamos lascados como planeta, né? Não tem, os sinais estão muito claros. Essa pandemia é mais um deles, e assim, infelizmente, está num slide nosso no 2010, pandemias permanentes a partir de 2020. Infelizmente, essa foi uma das predições que se realizou. A gente gostaria, se tem uma que a gente gostaria de ter errado, era essa. Então, nós vamos precisar resolver essas questões de sustentabilidade muito, muito rápido. E o movimento está posto aí, sempre tem uma voz contrária, né? A gente vê aí movimentos, mas se pegar todas as 200 e poucas nações do planeta, eu acho que existe um nível de consciência bom em relação a isso. Então, essa década vai ser uma década transformadora sobre esse aspecto. Aqui, o nosso país, o cenário é um pouco mais complexo, né? O nosso país ele tem desafios de ordem estrutural assim
gigantescos e difíceis de resolver, né? Por quê? Porque é um país que historicamente não fez boas apostas. Quando eu falo apostas, apostas estratégicas para o futuro, né? A gente vê casos aí de países que em 1, 2 décadas elegeram um tema como um tema central e depois de 2 décadas começaram a colher belíssimos frutos, né? Projetos de educação na Coreia, próprio Portugal, Uhum, vários outros uhum. lugares. Aqui, o tema que eu acho que é um tema, dois grandes pilares, né? A educação e a organização do país como república federativa, questões de ordem jurídica, segurança jurídica. Então, a gente tem desafios assim gigantescos, mas a educação, infelizmente, aqui ainda não foi colocada como a ponta da flecha. E isso é muito ruim, a gente segue ano após ano, década após década, vendo essa mazela que é a nossa educação. Ela é muito ruim, ela é injusta, um país onde menos de 20% das pessoas com a idade para estar na faculdade está cursando a faculdade, isso é uma Uhum. marca. O Rio já foi pior, né? Já foi pior, mas assim, é muito ruim. Então, assim, é o que eu sempre digo, quando estou em público de educadores, eu falo, pô, e vocês com essa desgraça toda que a gente tem, vocês criam um instituto para formar professores em 2013, vamos fazer 10 anos já. Eu falo sim, porque é por uma razão muito simples. Eu não sei se eu vou ver, se a minha filha vai ver, meus netos, eu não sei quem vai ver, mas eu não tenho a menor dúvida que essa ficha um dia cai. E ela tem que cair, porque me diga, Roberto, me diga um país do planeta, me conte, um país do planeta que chegou a algum lugar decente, se não através da educação, de uma educação Exato. forte Nenhuma. e tal. Me conte um país. Se alguém disser assim, tem um país aqui que nunca fez nada de educação, a educação sempre uma porcaria, e esse país virou um lugar desenvolvido, socialmente desenvolvido e tal. Não tem, não tem. Então, infelizmente, não é na velocidade, nem no timing que nós gostaríamos, mas essa chave aqui um dia vai ter que virar. Um dia alguém vai ter que pegar e falar assim: olha, a educação é o investimento, ou um dos principais investimentos prioritários do Brasil. E mais triste ainda é ver que às vezes não falta dinheiro, né? O que falta é gestão, o que falta é o dinheiro não se perder pelo meio do caminho, muita corrupção. A corrupção é talvez o câncer do Brasil hoje, que acaba com a gente todo dia, é a corrupção. Então, é isso. Então, eu acho que o desafio maior para o planeta é a questão da sustentabilidade como um todo. Aqui para o Brasil também, né? Nós temos aí o nosso território relativamente, até comparado com outros países, bem preservado, mas a gente não pode abrir mão, né, de cuidar do nosso ecossistema aqui. Debate na ordem do dia, a gente viu aí todo esse movimento, Amazônia, desmatamento e tal, então a gente precisa cuidar, mas a educação, ela precisa ir para o carro abre alas da nossa escola de samba. Se a gente fosse uma como Brasil, o carro abre alas tinha que ter educação. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar patinando em alguns temas, andando ou de lado ou para trás. A gente vê aí outros países, né, Marcelo, eles importando conhecimento para fortalecer a sua cultura. Quem dera nós pudéssemos vivenciar isso de maneira mais acentuada, igual você colocou mesmo, fosse a ponta da flecha, acho que nós teríamos talvez um cenário completamente diferente do que nós estamos vivenciando hoje. Mas vamos lá, não podemos perder a esperança. Marcelo, a última pergunta, cara, o tempo nosso voa. Tem muitas pessoas também que hoje, né, enxergam e veem o trabalho que hoje a Unitá tem feito e também enxergam também o Marcelo como um grande profissional que tem conduzido toda essa mudança e toda essa transformação. Que conselhos você deixa, Marcelo, para esses futuros líderes, essas pessoas que têm buscado trilhar, construir realmente uma carreira sólida, com conhecimento? Que conselhos você deixa para esses profissionais e para esses líderes? Muito difícil, né, dar conselho, mas assim, se eu pudesse dar algumas dicas, eu sempre estudo a gestão de carreiras. Eu tenho 2 livros, inclusive, publicados nesse tema desde 2006, né? Então, já me debrucei também, como você aí no programa, eu já me debrucei sobre muitas histórias, né? E eu acho que tem 2 ingredientes
que compõem, não são os únicos, tá? Mas são dois ingredientes que, na minha visão, são talvez os mais importantes. O primeiro deles é você encontrar a sua trilha, encontrar o seu território, né? O mundo do trabalho, ele é diverso, né? Eu posso ser empresário, eu posso ser executivo, eu posso ter carreira solo, eu posso fazer dois deles ao mesmo tempo. Vou ser executivo, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas de várias nacionalidades. Já trabalhei em empresa familiar, virei empresário aos 40 anos, enfim. Então, eu já transitei e eu sei que essas jornadas profissionais, elas guardam muitas peculiaridades e que, às vezes, elas impulsionam ou travam determinadas carreiras. Então, é muito importante as pessoas encontrarem a sua trilha, né? E ela pode mudar, não é eterna, né? Mas você está num ambiente, numa carreira, numa empresa, onde você, como eu sempre digo assim, transforme a segunda-feira de manhã num dos dias mais prazerosos da semana. Acordar segunda de manhã e falar, pô, que legal, vou começar a trabalhar. Isso é muito importante, esse é um primeiro ingrediente. O outro é, obviamente, a preparação contínua, a educação continuada. Se tem uma das obviedades que valem muito hoje é que o que nos trouxe até aqui não nos leva ao futuro. Nós estamos, desde o ano 2000 até o final desta década, essas 3 primeiras décadas do século XXI, elas vão entrar para a história da humanidade como uma virada de página, como foi a Revolução Industrial, como foi a Revolução Agrícola, onde o mundo passa a ser outro. Então, hoje, a gente precisa ter muita disciplina e muita humildade para entender isso, que o que nos trouxe até aqui não nos leva ao futuro. Isso independe de formação, de idade, de tudo. Aliás, o nosso coordenador do nosso curso de conselheiro, o professor Paulo Iserhard, tem uma frase que eu adoro, ele fala, a gente só fica velho quando para de aprender, né? Então, Verdade. nunca parar de aprender. Então, já falei aqui, eu participo de 8 entidades, e eu dedico de 6 a 8 horas por semana para aprender, para estudar, para ouvir, para fazer conexões, enfim. Então, essa é uma postura muito importante e que nos prepara sempre para os novos desafios. Então, encontrar a sua trilha, fazer o que você gosta, encontrar o nome da moda agora é propósito, né? Pô, o que me faz brilhar o olho, o que me faz ter uma sensação de gerar um forte impacto nas pessoas, na sociedade, enfim, encontrar esse território e, quando estiver nele, não parar de se desenvolver, não parar de compartilhar, ter muita... A humildade é um termo que sempre, ou às vezes, nos leva para um território que é mal interpretado, mas a humildade, ela nos traz algumas coisas maravilhosas. Primeiro, eu não posso parar de estudar. Segundo, se eu tenho a humildade, eu quero sempre me cercar de pessoas melhores que eu, né? Porque com pessoas melhores que eu vou crescer mais. Então, eu acho que é isso. Encontra teu território e dedicação e humildade, que a coisa acontece. Os bloqueios vão sendo dinamitados, as travas vão se quebrando e a carreira vai. Que legal. Gente, isso aí é o Marcelo Veras, esse explica muito do porquê o ecossistema educacional Unitar tem essa pegada mesmo, vamos falar lá, Trend Innovation, né, a tendência à inovação, aproveitando a sua frase, Marcelo, e está aí realmente com uma visão muito diferente do que o mercado tem colocado, levado toda essa experiência, essa bagagem para todos os seus alunos. Marcelo, muito obrigado, cara, uma experiência fantástica, diferente, uma experiência diferente, inovadora. Agradeço mesmo pelo seu carinho, pela sua receptividade, por essa troca de experiência e por nos permitir conhecer um pouco mais o Marcelo Veras e também conhecer esse sistema fantástico que é o sistema educacional da Unitar. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado também, foi um prazer, desejo sucesso e saúde, principalmente para você e para todos. Um abraço, gente. Gente, encerramos por aqui. Tenhamos toda uma semana abençoada e também muito produtiva. E nos vemos até a próxima. Até lá!